Boa noite, igreja. Saudamos a todos no nome de Jesus. Queríamos lembrá-los que nesta terça-feira nós temos a reunião e confraternização das células aqui na igreja. Então, não é nessa? Na próxima então, por favor, tá? E todos estão convidados, não somente os que frequentam as células, mas todos os demais também são convidados a participar desta confraternização conosco. Nós vamos para a Palavra de Deus e ver o que a Palavra de Deus tem para os nossos corações nesta noite. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, no finalzinho do Sermão da Montanha. Nós faremos a leitura do versículo 21 ao versículo 29. E o título desta reflexão é Rocha ou Areia. E vocês logo vão entender o porquê deste título, desta mensagem. Então, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 29. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou
da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Senhor amado, Senhor nosso Deus, reconhecemos, ó Pai, a veracidade e a unção do Teu Espírito que estão nestes ensinamentos que representam o cume mais alto, não somente da moralidade, da ética cristã, mas da espiritualidade. Senhor, queremos Te ouvir. Dá-nos um coração humilde, livre de preconceitos, livre de artifícios defensivos da nossa alma. Senhor, que possamos nos apresentar diante de Ti da maneira como somos, como nós estamos, assim que nesta noite não venhamos a levantar nenhuma defesa diante da Tua palavra, que a verdade da Tua palavra possa penetrar a nossa alma e revelar, Senhor, a nossa condição e revelar a Tua bondade, a Tua providência, o Teu amor e a Tua compaixão para conosco. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Esse texto do Evangelho tem uma conotação importante porque é o final de um dos sermões mais importantes de Jesus, um sermão que marcou profundamente a história da igreja, pela densidade de verdades nestas palavras contidas. E eu quero situá-los dentro do contexto deste final do Sermão da Montanha, porque todo pregador reserva para o final de seu sermão fazer os últimos confrontos com a verdade, fazer a aplicação espiritual destas verdades e, eventualmente, fazer um apelo. Então, todos que estão familiarizados com a pregação sabem disso. Então, o que Jesus tratou neste final do Sermão da Montanha? No capítulo 7, ele começa abordando o hábito tão humano de julgar as outras pessoas. A Bíblia nos diz, lá no livro de Deuteronômio, que não devemos atentar em juízo contra ninguém, porque o juízo a Deus pertence. Deus é o único juiz que sempre julgará retamente, porque nós conhecemos as coisas em parte, Deus conhece todas as coisas com perfeição. Então Jesus começa por aí.
ele trata a respeito da bondade de Deus, que quer nos ouvir, quer atender às nossas súplicas. No versículo 12, Jesus apresenta a chamada Lei Áurea, que é uma lei que já vem do Antigo Testamento, e ela quer dizer simplesmente que tudo o que nós queremos que os homens nos façam, devemos fazer a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ele nos apresenta, no versículo 13 e 14, a verdade tão importante de que apenas existem dois caminhos, duas portas de entrada para estes caminhos. A porta estreita, que conduz ao caminho estreito que leva à salvação. E a porta larga e o caminho espaçoso que conduz à perdição. E o Senhor disse que são muitos os que entram por esta porta larga. Então, são muitos os que estão peregrinando na vida por esse caminho espaçoso, que está conduzindo a um lugar que não foi criado para nós. O Evangelho nos ensina que o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos caídos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança espiritualmente, e jamais desejou que o nosso destino estivesse misturado com o destino de Satanás. Então Jesus está tratando neste capítulo 7 de Mateus de alguns assuntos importantes. Ele nos alerta sobre os falsos profetas. E ele nos recomenda cautela com relação a estes. Porque estes se apresentam, no dizer de Jesus, com uma aparência externa, como de ovelhas, mas que interiormente são lobos devoradores. E Jesus, então, nos ensina que devemos reconhecê-los, discerni-los, não evidentemente pela aparência, porque estes têm a aparência inofensiva de ovelhas. Mas Jesus nos ensina que devemos discerni-los pelos seus frutos. Os frutos não mentem. E nós vivemos então dias muito trabalhosos, muitas heresias e muitos hereges estão espalhados no meio do povo de Deus. Nós devemos então, mais do que nunca, comparar o que estas pessoas ensinam com a Bíblia. A Bíblia é a vara da medida do Espírito Santo. Se os ensinos concordam com a Bíblia, nós devemos aceitar. Se eles não concordam com a Bíblia, não devemos aceitar.
Devemos comparar os ensinos destes lobos devoradores, devemos compará-los com os ensinos das igrejas que nós podemos considerar saudáveis. Ainda existem igrejas saudáveis, onde se ensina a sã doutrina. Devemos especialmente ficar atentos à cristologia ensinada por estes profetas. A cristologia é parte da teologia que trata da natureza de Jesus Cristo. Historicamente, meus irmãos, os primeiros 4 séculos da existência da igreja, houve um grande confronto de ideias, uma grande luta teológica a respeito da cristologia, até que no século V, no concílio de Calcedônia, os pais da igreja chegaram a uma conclusão a respeito da natureza de Jesus, que ele é perfeitamente Deus, e ele é também perfeitamente homem. Então devemos discernir o que os profetas dizem a respeito de Jesus. Certa vez, Jesus estava com seus discípulos em Cesareia de Filipe, e ele perguntou aos seus discípulos: o que dizem os filhos dos homens a respeito, o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? E muitos disseram Elias, ou um dos profetas, ou João Batista. Mas Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus disse: não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. O mesmo Pai quer nos revelar quem de fato é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Então devemos nos cercar de cuidados. É muito comum nos dias de hoje, em função da profusão de doutrinas nocivas e de homens nocivos que ensinam coisas venenosas para a igreja, então tornou-se muito comum que tantos pastores sobem nos púlpitos em defesa do Evangelho. E nós mesmos, muitas vezes aqui neste púlpito, ministramos mensagens no sentido de defender a veracidade e a pureza do Evangelho. Mas o que de mais precisamos hoje não é de apologistas, homens que subam no púlpito para defender o Evangelho. Nós precisamos de homens que proclamem o Evangelho. Certa vez, Charles Spurgeon fez uma comparação muito preciosa. Ele disse que o Evangelho é como um leão. Você não precisa defender o leão. Ele sabe defender-se a si mesmo. Você precisa somente soltar o leão. Amém? Então, muito mais do que defender o Evangelho, este púlpito tem que soltar o leão da tribo de Judá.
Aleluia. A igreja precisa orar pelos seus pregadores, para que eles soltem o leão. Aleluia. Então Jesus dedicou aqui uma atenção, alertando os seus seguidores a respeito dos falsos profetas, das falsas doutrinas. E eu estou então situando vocês dentro do contexto do capítulo 7, que é o finalzinho do Sermão da Montanha. E finalmente, a partir do versículo 21, Jesus vai tratar de um assunto ao qual nós devemos dar muita atenção. Notem bem, Jesus está fechando o Sermão da Montanha. Ele está fazendo algumas advertências importantes. E aqui no versículo 21, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Notem bem, estas pessoas aqui não eram somente ouvintes, elas estavam envolvidas no ministério da igreja. E o versículo 23 nos deixa perplexos, porque Jesus estava falando a respeito de pessoas que estavam envolvidas com o trabalho da igreja. E então lhes direi abertamente. Essa expressão abertamente quer dizer que neste momento do acerto de contas final, Jesus vai fazer uma declaração pública a respeito destes. E lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos irmãos, a iniquidade é a qualidade de sermos diferentes de um determinado modelo essencial. Aliás, deixa-me consertar. No caso do modelo ser Jesus, o fato de sermos desiguais a Ele não é uma qualidade, é uma tragédia. Porque a partir do momento em que nos convertemos a Cristo, em que finalmente desistimos do nosso pecado e pedimos perdão a Deus arrependidos e cremos que Ele é o caminho e que Ele é a única fonte de vida e de perdão para os meus pecados. Então, a partir deste momento que eu
recebo a vida do Espírito Santo e nasci de Deus. O Espírito do nosso Deus começa a trabalhar em nós, em tempo integral, a cada dia, a cada noite, trabalhando incessantemente a nossa natureza para nos tornar o mais parecidos com Jesus que for possível. Eu fico me lembrando de uma metáfora que li. Alguém chegou para um escultor que estava esculpindo numa pedra de mármore, e ali, com o seu martelo e com o seu cinzel, esculpindo a pedra bruta de mármore. E a pessoa, então, vendo aquele trabalho tão árduo, perguntou: o que você está esculpindo nesta pedra? E ele disse: eu estou esculpindo um leão. E a pessoa olhou bem e falou: mas eu não estou vendo que seja um leão. E o escultor disse: eu vou tirar desta pedra tudo o que não se parece com um leão, e o produto final vai ser o leão. Comparativamente, desde que nascemos de Deus e nos tornamos cristãos, o Espírito do nosso Deus está batendo nesta pedra que somos nós a cada dia e tirando uma lasca aqui, uma lasca ali. Às vezes dói profundamente, porque a cultura do mundo onde nós estamos diz que nós temos que ser felizes, que nós temos que dissipar a nossa vida com o lazer, com o divertimento, com o ócio. Mas essa não é a cosmovisão da Bíblia. Nós precisamos entender que a vida é uma escola e que muitas vezes nós vamos aprender com a dor. O defeito de muitos pais nos dias de hoje é que eles estão tentando criar os seus filhos para viverem num parque de diversões, numa Disney, e o mundo não é isso. E a vida cristã não é isso. Muitas vezes Deus tira de nós umas lascas que são muito dolorosas, mas Deus está formando em nós a vida de seu Filho Jesus. De maneira que o versículo 23 revela uma grande tragédia de pessoas que ficaram meses e anos dentro de uma igreja e não ficaram parecidas com o leão da tribo de Judá, com o Senhor Jesus Cristo. Ainda estavam dominadas pelo seu ego. E para estas, Jesus então falou: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O reino de Deus, disse o salmista, é um reino de equidade, não um reino de iniquidade. Então, prosseguindo no texto, a partir do versículo 24, Jesus começa agora a fazer uma aplicação
de seu sermão. Ele vai trazer para a nossa memória visual um quadro muito claro de dois homens que tiveram o mesmo propósito, habitavam o mesmo local, edificaram a mesma coisa. E ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, ao sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Amém? A primeira lição que nós tiramos desse texto que nós estamos refletindo sobre ele nesta noite, a primeira lição representa um alerta de Jesus para a inutilidade de nossa fé, se ela for uma fé externa, sem profundidade. Para esse Jesus disse: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é um grande perigo para nós ouvirmos o Evangelho e não o colocarmos em prática na nossa vida. E o perigo que espreita as nossas vidas é o perigo da desobediência silenciosa, diária e sistemática. Acabamos criando uma resistência ao Espírito Santo que quer nos conduzir ao arrependimento. Eu disse a vocês que estou lendo um livro que está me impressionando muito. Um livro muito antigo que foi publicado no Brasil recentemente. E o livro é intitulado assim: O que eles disseram a um passo da eternidade. Então são mais de 200 relatos de pessoas quando estavam nos momentos finais da vida. E alguns relatos são impressionantes e amedrontadores, de pessoas que durante a vida toda resistiram ao Espírito Santo. Às vezes estiveram na igreja quando o Espírito Santo compassivamente convenceu-as a respeito do pecado, mas estas pessoas não quiseram entregar os pontos. Elas não se renderam a Jesus. E a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aí então o autor relata esses casos. Essas pessoas, ora que estavam morrendo, quiseram se arrepender, mas o Espírito Santo não mais estava ali para convencê-las do pecado, para conduzi-las ao arrependimento
e a fé em Jesus Cristo. Então, muitos desses tiveram uma morte horrenda, porque elas resistiram ao Espírito Santo quando ele veio até elas para conduzi-las ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, isso deveria nos dar um grande temor e uma grande reverência à pessoa da terceira pessoa da Trindade, o Paráclito, o Espírito Santo, que generosamente veio até nós para nos conduzir à salvação. Ninguém pode conhecer a Jesus senão por obra e graça do Espírito Santo. Então fica esta lição, este alerta importantíssimo a respeito da inutilidade da nossa religião, se nós professarmos a fé superficialmente, da boca para fora, como se diz. Se frequentamos a igreja apenas para apaziguar a nossa consciência e não desistimos do nosso pecado, então Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E agora a segunda lição que nós encontramos do versículo 24 em diante. É um quadro impressionante de dois tipos de ouvintes que nós temos na igreja. Hoje, os dois tipos estão aqui representados neste culto. Então, a palavra de Deus vai se cumprir aqui e agora. Então, são dois tipos de pessoas que Jesus as figurou neste texto como os que ouvem a palavra de Deus e não praticam. E a Bíblia diz que é um homem insensato, é um tolo que edificou a sua casa sobre a areia. Mas ele se refere ao homem prudente. Esse teve sabedoria, o temor do Senhor e reverência, que edificou a sua casa sobre a rocha. Meus irmãos, o insensato nunca rompeu com o pecado definitivamente em sua vida. Ele nunca colocou de lado de uma vez por todas o espírito mundano, o amor aos prazeres desta vida. Ele jamais pegou a sua cruz e seguiu após o Senhor Jesus Cristo. Ele jamais se apropriou da vida que está em Jesus Cristo. Ele andou com o pé em duas canoas por toda a sua vida. Este insensato optou pela religião de baixo custo. Sabe, meu querido irmão, você, meu amigo que me ouve, desconfie. Você está me ouvindo? Desconfie de uma religiosidade que não exige nada de você. E você me perguntaria, mas Jesus, o que exige de mim? Tudo.
Quando você vem a Jesus, você vem em condição de morto para si mesmo. É isso que nós testemunhamos no nosso batismo, não é isso? Que nós morremos e somos sepultados e recebemos uma nova vida que pertence a Jesus. Então agora eu vivo com a vida de Jesus. Eu me movo neste mundo com o Espírito de Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, a fé cristã é uma aliança de alto custo, porque nós damos tudo. E o que nós recebemos de Deus? Certa vez o apóstolo Pedro perguntou para Jesus. Ele era um apóstolo assim meio atrevido, fazia algumas perguntas difíceis. E ele disse: nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos famílias, bens. Eles tinham uma indústria de pesca no Mar da Galileia, deixaram tudo para seguir Jesus. E então Pedro perguntou, como bom judeu que era: nós deixamos tudo, Senhor, e o que nós vamos ganhar com isso? E Jesus disse: 100 vezes mais nesta vida, e depois a vida eterna. Queridos irmãos e amigos, isso é pouco? Mas Jesus exige tudo de nós. Eu, como sou pastora já há 35 anos, eu vejo a luta das pessoas. E eu vejo que muitos, se não a maioria dos crentes dos dias de hoje, eles são como uma espécie de um tecido que está sendo disputado. Perdoe-me a crueza da comparação, mas quantos já viram aqui 2 cachorros lutando por um pedaço de pano? Quantos já viram? E um puxa de um lado e outro puxa de outro, e é aquela situação. Mas eu vejo que muitos estão assim. E que muitos já estão esfarrapados, mas ainda não optaram. Eles têm uma vida dividida entre 2 mundos que são irreconciliáveis. São 2 reinos diferentes, como a água e o azeite. E nós precisamos tomar uma posição. Certa vez, Elias, o homem de Deus, levou a nação de Israel para o Monte Carmelo para um confronto final. E ele disse ao povo de Israel: se Baal é Deus, servi-o. Mas se o Senhor é Deus, servi-o. E Elias disse uma expressão engraçada, e ele disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Então, muitos crentes hoje estão cocheando entre 2 pensamentos, e eles estão aderindo à religião de baixo custo. Eles querem ficar encostados onde se exigir menos deles. Agora eu quero dizer uma verdade para você: o que custa pouco vale pouco. Você me ouviu? Se custa pouco,
é porque vale pouco. E eu lhe pergunto, quanto vale o teu Jesus? Porque o meu vale tudo, meus irmãos. Se eu tivesse 1000 vidas, as 1000 eu entregaria no altar do Senhor. O que Jesus vale para você? Eu queria que você abrisse um pouquinho comigo ali no Evangelho segundo São Lucas. Eu quero trazer um pouquinho mais de luz sobre a situação desses dois tipos de ouvintes. Aquele que ouve e pratica o que ouve, e o insensato que não pratica o que ouve. Lucas dá um pouquinho mais de luz sobre o assunto no versículo 47 ao 49, quando ele diz assim, Lucas capítulo 6, 47 a 49. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, isso quer dizer, põe em prática, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Qual a diferença entre o sábio e o insensato? A Bíblia diz aqui que este homem prudente, ele cavou fundo. O que é mais fácil? Colocar sobre a areia ou cavar fundo até encontrar a rocha? Ora, é muito mais fácil você construir sobre a areia. Afinal, hoje em dia está todo mundo com pressa. Nós vivemos na era das pessoas apressadas e que não tem mais tempo para o cônjuge, não tem mais tempo para os filhos e não tem mais tempo para Deus. Os tolos são muito apressados. Eu quero te dizer, se você quer a salvação que está em Cristo, você vai ter que gastar tempo com Ele. Você vai ter que cavar fundo. Isso não nos dá ideia de relacionamento, tempo com Deus, compromisso, prioridade com a vida. Não com as coisas passageiras e inúteis do presente século. Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis, que ele dizia assim: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Então, se não é eterno, é eternamente inútil.
grande parte da nossa vida acaba sendo consumida por coisas que, diante da eternidade, são inúteis, não serão contadas para nada na eternidade. Então, Lucas nos ajuda a entender um pouco melhor este homem sábio. Ele cavou profundamente e colocou o alicerce de sua casa sobre a rocha. A maneira como Jesus narrou no capítulo 7 de Mateus dá muito a entender que as casas eram aparentemente iguais. Muito provavelmente estavam localizadas na mesma região, no mesmo bairro. Muito provavelmente foram construídas da mesma forma. Só que aquilo que não era visível na casa era aquilo que era essencial, o alicerce da casa. A diferença não estava na superfície, a diferença estava mais profunda. Aleluia. Deixa eu lhe fazer uma pergunta e estamos caminhando para um encerramento. Me diga com franqueza, o que você está fazendo na igreja? Será que você realmente quer ser como Jesus? Será que é isso o que você quer? Tornar-se cada vez mais parecido com Jesus? Será que você tem fome e sede pelos meios que Deus lhe deu para se tornar como Jesus? Porque a Bíblia nos revela que o objetivo de Deus é esse: nos conduzir até a estatura de homem perfeito, à semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Amém? Deus não está brincando conosco. Você me ouviu bem? É tão triste que tantos estão dentro das igrejas e estão brincando com Deus. Estão brincando com coisa muito séria. E Jesus então encerra o Sermão da Montanha com esta aplicação, com esta imagem que pode ficar gravada em nossa mente, em nossa memória visual. Estes dois homens, essas duas escolhas que foram feitas, esses dois tipos de ouvintes que se reúnem nas igrejas que estão espalhadas sobre a face da terra. Aquele que colocou o alicerce da sua casa sobre a rocha, estava disposto a gastar tempo. Ele estava disposto a gastar-se por amor a Deus. Ele tinha uma visão a respeito da eternidade. Mas aquele que construiu sobre a areia, ele estava com pressa. Ele não tinha tempo para buscar a rocha.
ele tinha outras prioridades. Sabe, os tolos estão sempre apressados, eles estão sempre correndo atrás do vento. Eu gostaria de te aconselhar, diante da luz que esta palavra lança sobre a nossa alma inquieta, que você pare um pouquinho na presença de Deus e você reflita diante da palavra e diante do Espírito Santo, que tipo de ouvinte você é. E depois você faça uma oração. Ministério de louvor, venham aqui para a frente. Queria que você refletisse sobre isso agora. E você perguntasse para si mesmo: o que estou fazendo da minha vida? Do meu tempo? Do meu dinheiro? Visto que o dinheiro é um dos meios de se afastar de Deus. Então você pergunte agora. Seja sincero, sincera e transparente diante de Deus. Que tipo de ouvinte nós somos? Que tipo de casa nós estamos construindo? Porque as intempéries virão para as duas, mas a casa que tem o seu alicerce sobre a rocha subsistirá sempre. Quer venha a alegria, quer venha o sofrimento. Mesmo a dor não pode fazer ruir esta casa, porque ela foi firmada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então ouça a voz de Deus. E neste dia, coloque a tua vida em ordem com Deus. Comece a dar absoluta prioridade à sua relação com Deus. Porque você não conhece o dia de amanhã. Você não sabe quanto tempo ainda você tem para cavar e encontrar a rocha pura para colocar nela o alicerce da tua vida. E se a tua vida estiver alicerçada em Cristo, ela atravessará os umbrais desta vida e entrará na eternidade. E será indestrutível, como é indestrutível e implacável o teu Deus. Aleluia. Louvamos o teu nome, Senhor. Senhor, que haja em nós o temor diante do teu nome, a reverência diante da tua soberania, diante da tua santidade. Muito obrigado pelas sagradas letras deste livro que é a Bíblia, porque por meio dela o Senhor ainda fala. Nós queremos te ouvir, Senhor, enquanto ainda há tempo para arrependimento, tempo para nos voltarmos à raiz de Davi, a rocha eterna da nossa salvação, ao leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã. Jesus, nós te amamos
tem compaixão e ser paciente para com o teu povo que te ouve. Ainda dá o arrependimento para que eles procurem os caminhos da vida e se apartem dos caminhos da morte. E nós te louvaremos por isso para sempre. Nos coloquemos de pé nesta hora. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua amada igreja, hoje e para sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós louvaremos com um cântico ao findar o culto. Se alguém precisar de oração, se alguém está voltando para Jesus nesta noite, ou se alguém está encontrando-o pela primeira vez, venha até aqui à frente, para nós podermos orar por você. Amém?